Boa noite. Meu nome é André e estarei dando início à apresentação da base de dados para auxiliar no controle das fronteiras brasileiras. Na nossa modelagem, achamos necessária a criação de 3 entidades, 10 de cadastro e 3 de movimentação. A tabela movimentação é o núcleo da base de dados e recebe 5 relacionamentos. Dentre eles, apenas um relacionamento com outra entidade de movimentação, que se chama itens de movimentação. Para explicar melhor os relacionamentos, irei usar a entidade CAD pessoas como exemplo. Esta entidade comporta 2 FKs, uma com relação N para 1 com CAD UF, que serve como localização das pessoas cadastradas, e outra FK com relação N para 1 com CAD tipo pessoa, que serve para identificar o cargo e, consequentemente, suas respectivas responsabilidades. Essa modelagem serviu como base para a criação da nossa estrutura SQL e foi muito importante para o nosso projeto. Boa noite, meu nome é Alaide. Agora eu vou demonstrar como criar o banco com o aplicativo GreatSpec. Database, Great Database, preencher todos os campos conforme for solicitado. Usuário sysdba, password master key. Utilizaremos Serve versão Firebird 2.5. O nome do banco será Trabalho AV2. Com o banco já criado e com base na modelagem explicada, podemos então começar a criação das entidades. Em Script Executive, criaremos a tabela CAD-UF com os seus atributos e a chave primária. Tabela criada, criaremos a tabela CAD-órgão com seus atributos e agora com referência de uma chave estrangeira da tabela CAD-UF. Tabela criada, assim será feito para as demais entidades. Vamos agora popular as tabelas com um set. Vamos inserir os valores de acordo com os atributos definidos. Como pode ser visto, já deixamos preparado os insets para todas as entidades e agora iremos executar. Comando executado, vou mostrar os dados populados em algumas entidades. Boa noite a todos, meu nome é Ricardo, vou dar continuidade à apresentação do trabalho. A primeira solicitação é listar os fiscais por ordem alfabética. Para atender esta solicitação, terei que dar um select na tabela CAD pessoas e em seguida um join, direcionando para a tabela CAD tipo pessoas, pois é nesta tabela que se encontra a classificação das pessoas. Usando a cláusula where para escolher o ID CAD tipo pessoa, igual a 7, onde apresenta os fiscais. Depois, um order by para ordenar os fiscais em ordem alfabética conforme o solicitado. Aí está. A segunda parte do exercício é listar as fronteiras por ordem de código. Então, dei um select from na tabela CAD fronteiras e ordenei a tabela conforme o solicitado pelo ID CAD fronteiras. E a terceira parte seria listar as campanhas. Tem um select from na tabela CAD operações. Estão aí as operações. A quarta parte é listar os órgãos fiscalizadores. Eu dei um select asterisco from na tabela CAD órgão, onde demonstram os órgãos fiscalizadores. Boa noite, meu nome é Anderson, da continuidade ao trabalho. Na questão 5 é necessário saber a quantidade de produtos aprendidos por determinada data. Bom, vou dar um select na tabela movimentações. Para saber qual item foi aprendido, vou dar um left join na tabela itens de movimentação, que vai me dar o ID dele. Em seguida, eu vou dar um left join na tabela CAD produto, para saber qual o nome do produto, que eu vou mostrar aqui em cima depois. Usando a cláusula where e between, eu vou mostrar as apreensões feitas entre 1 de 1 de 2012 e 6 de 6 de 2012. Está aí, essas foram as movimentações. Agora eu vou somar, acrescentando o comando sum. Foram 20 apreensões de produtos, no caso. Na questão 6, saber quem foi o responsável pela apreensão. Bom, vou usar o mesmo comando usado anteriormente, só acrescentando mais uma causa, left join CAD
CAD pessoas, para saber qual pessoa foi que aprendeu. No caso, a ID CAD pessoas de movimentação é igual a ID CAD pessoas da tabela CAD pessoas. Foram essas pessoas que aprenderam. Na questão 7, saber qual foi a campanha. Então eu vou dar o mesmo comando, só acrescentando de novo um join CAD operação, para saber qual operação. Na tabela movimentação, lembrando que eu estou dando o select na tabela movimentação, eu estou mostrando o nome da operação aqui em cima. Tá? E na questão 8 é necessário saber qual a pessoa responsável pelo contrabando, no caso os bandidos e os produtos contrabandeados. Então eu só vou acrescentar um left join CAD pessoas apreendidas. Boa noite, meu nome é Gustavo e eu vou apresentar o final do trabalho. Primeiro pede para atualizar 4 registros aleatórios da tabela fronteira. Essa é a minha tabela fronteiras, esses são os dados que se encontram lá agora. Eu vou alterar o nome delas, então eu vou dar update no CAD fronteiras, setando o nome CAD fronteiras para atualizado 1, sendo que vou dar um R no ID 1, para alterar apenas 1, né? Então eu vou executar o primeiro. Vou executar igual no ID 4, no ID 6 e no ID 9. Agora vou ver como ficou o resultado. Ó, todos foram atualizados certinho. Próxima coisa que pede é apagar os 2 primeiros registros da tabela pessoas. A minha tabela pessoas, ela tem uma foreign key com a movimentação, então eu não vou conseguir apagar de uma só vez. Eu tenho que vir primeiro dar um select na movimentação com uma cláusula UR usando between entre 0 e 2. Eu vou executar esse comando para vocês verem, ó, só puxa 1 e 2, é o mesmo 1 e 2 que tem lá na tabela pessoas, e eu vou dar um delete nesse 1 e 2. Beleza, deletei. Agora sim eu posso dar um delete na CAD pessoas do 1 e 2, porque eu não tenho mais aquela FK lá, e eu vou voltar para mostrar como ficou. Ó, começa no 3. E para terminar, a última solicitação é apagar a tabela apoio fiscal. Ela tem uma apoio fiscal, ela tem uma FK de AD CAD UF. Então eu tenho que dar um alter table na CAD órgão, que é nosso apoio fiscal, e dar um drop no ID CAD UF. Vou executar. Depois disso, aqui, ó. Depois disso eu vou conseguir dar um drop na tabela CAD órgão.